Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, atenção família. Hoje nós vamos falar sobre cyberbullying, um tema que ganhou o país após o caso do jovem Lucas Santos, de apenas 16 anos, filho da cantora Valquíria Santos. Ele foi encontrado sem vida na última terça-feira, dia 3, e sua mãe, a Valquíria, ela comentou que antes de morrer o seu filho recebeu centenas de comentários ofensivos. E tudo isso foi feito, após um vídeo postado numa rede social. Vamos acompanhar. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos. Achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas eu estou aqui como uma mãe. Pedir para que vocês vigiem. Para que vocês vigiem, para que vocês fiquem alerta. Eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Gente, que dor, hein? Que dor dessa mãe. Desde então, o tema cyberbullying ganhou destaque, tanto nos cuidados com a saúde mental diante dos comentários maldosos em redes sociais, quanto em saber o que a legislação brasileira já prevê diante do ataque de haters, Para falar mais sobre os assuntos, a gente vai conversar com o psicólogo Norton Machado e também o advogado especialista em direito digital, o doutor Luiz Augusto Durso, através de videoconferência. Muito boa tarde, doutor Luiz, muito boa tarde, Norton. Obrigada por aceitarem esse convite para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante para todas as famílias. Boa tarde também, Jaqueline Cruz. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação, para também discutir esse tema tão importante que tem ficado em alta. E de tempos em tempos a gente volta em comentá-lo, Sim, doutor Luiz, o senhor que é uma grande referência aí no país, em relação a crimes digitais, hoje falando aqui mais uma vez, sempre, aceita o nosso convite para falar. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite, boa tarde a você, ao Norton e a todos os telespectadores que nos acompanham. Primeiro é importante a gente entender um pouco dessa relação, por isso a gente convidou um psicólogo, o Norton, para explicar sobre esse momento da relação dos adolescentes com as redes sociais. Cuidados devem ser tomados, não é, Norton? Isso, é sempre importante a gente poder lembrar de que a gente existe nesse mundo a partir de uma relação entre duas pessoas, a gente nasce e surge nesse mundo, então sempre a gente é visto com um olhar. Então desde a infância é esse olhar de outras pessoas que vão nos situando no mundo, vai orientando o que é certo, o que é errado, como deve ser, como não deve ser. E isso não vai sendo diferente ao longo da nossa vida, mas na espera de que em algum momento a gente já tenha alguma estrutura que nos diferencie do outro, para que a gente não dependa tanto da validação dessa outra pessoa. Quando a gente está falando agora desse período de internet, é muito importante saber que é muito fácil confundir aquilo que é virtual e o que não é virtual. E às vezes algumas pessoas, alguns influencers e outras personalidades que estão nas redes sociais acabam criando uma vida, uma realidade que é para além dos 15 segundos. Eu gosto sempre de dizer que é muito importante a gente desconfiar de que nem tudo que está no digital de fato é real. 15 segundos de story não é uma vida inteira, dura só 24 horas. Por mais que a gente insista em colocar no destaque, mas ele tem uma data, ele fica obsoleto. Só que isso, muitas das vezes, é muito difícil de ser apreendido, de alguma forma acaba ficando confuso, achando que a realidade daquela outra pessoa é sempre daquela forma, e a gente tende a imitar, a se espelhar, a se comportar como outras pessoas se comportam também. Isso na adolescência ainda é mais comum. Então, por isso que a gente vê tantas campanhas de trends, de visualizações, de viralizações, e é por isso que é importante, como depoimento da mãe, da Valquíria, quando ela fala também de que ela estava acompanhando, E muitas das vezes os pais acabam não tendo uma boa relação com os filhos fora das redes sociais,
e aí não conseguem também acompanhar o envolvimento dos filhos nas redes sociais. Além de que também há um choque geracional, né? Nem todos os pais estão nas redes sociais, acompanham as danças, acompanham os trends, e isso acaba de alguma forma dificultando a linguagem, a comunicação. Não estou querendo dizer, até porque eu não tenho como falar, né, como que era a relação da família dele com a Valquíria, mas poder também trazer a orientação para todo o público que está nos assistindo, né? Como que está essa relação dentro de casa, como é que é acompanhar o desenvolvimento desses filhos, como é que é também ver a construção dessa autoestima, dessa percepção corporal, desse mundo na rede. De alguma forma até mesmo orientar de que nem tudo que está ali é verdade. Acho que é muito bom a gente poder trazer essa confirmação. Sem dúvida. E aí, para a gente falar sobre a legislação a respeito aí do cyberbullying, falar também, né, dessa campanha que a mãe tem tentado fazer com que esse projeto de lei ele seja aceito. A gente vai conversar agora com um advogado especialista em crimes cibernéticos. Ele é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim. E a gente falar sobre legislação num momento como esse é sempre oportuno, principalmente porque casos como o do filho da Valquíria, eles estão presentes no dia a dia da gente, não é, doutor? Jaqueline, o suicídio é uma questão delicada, triste, óbvio. Agora, quando o suicídio é provocado por uma reação a uma questão da internet, isso deve ser tema de debate. A gente tem que entender por que a internet se torna muitas vezes tóxica, influenciando adolescentes, crianças a chegarem num momento tão delicado e cometerem o suicídio. A legislação, ela deve ser dinâmica como a tecnologia é. Então a tecnologia evolui, as redes sociais vêm no sentido de unir as pessoas. Se você verificar a origem das redes sociais, é a ideia principal de união entre os perfis e as pessoas, só que essa proximidade virtual muitas vezes afasta a empatia. Então as pessoas estão seguindo perfis, seguem influenciadores, mas se sentem no direito de julgar tudo e todos. E aí nós geramos uma novidade absurda, que são os cancelamentos na internet. A questão é que alguns cancelamentos são justos, dentro do limite normal de um julgamento e dentro de uma reação a uma conduta que não é aprovada. Então o indivíduo vai e maltrata um animal, é cancelado na internet, isso é justo, dentro dos limites esperados. Agora, o problema é quando esse cancelamento ultrapassa todos esses limites e todas essas mensagens se tornam ofensivas àquele que publicou. Quando aquele que publica é um adolescente, ele não tem, naturalmente, condições de maturidade para lidar com um cancelamento tão duro e tão grave. E aí deve existir, então, a lei para colocar os limites nesta liberdade de expressão e nesses cancelamentos. Nós temos, desde 2015, uma lei em vigor no Brasil de combate ao bullying e ao cyberbullying também. Esta lei ela vem no sentido de trazer educação digital, educação a esses adolescentes, não só para lidarem com o cancelamento, mas também para não cancelarem pessoas injustamente. E esse projeto de lei, agora que se debate, é interessante, porque ele também traz previsões criminais, cíveis, mas eu coloco o tema aqui, Jaqueline, no sentido de, será que resolve? A criminalização apenas é a solução? E eu entendo que não. Sabe por quê, Jaqueline? Porque normalmente quem comete o cyberbullying ou bullying são adolescentes. E esses não devem ir para a cadeia em razão de uma ofensa. Esses devem ser educados, corrigidos, devem ser muitas vezes até censurados para entenderem que há limite nesse tipo de interação nas redes sociais. Por isso que as leis, hoje, quando falamos de bullying, elas devem se preocupar, a meu ver, mais com a educação e menos com a criminalização. Sim, sim. Isso é importante, né? Quando a gente fala de educação, a gente vê uma conduta em que também muitos pais, eles sequer, doutor, sabem lidar com esse novo momento, né? Porque as redes sociais acabam chegando num momento em que muitos pais não têm acesso também. Então, assim, essa educação ela deve ser da melhor maneira e de uma forma que possa atingir todos os públicos.
E isso é importante, né? Que a gente possa também, através de veículos de comunicação, que a gente possa abrir espaço e poder falar de todos esses temas abertamente, utilizar de profissionais, assim como nós estamos fazendo hoje, gabaritados, para que a gente possa chegar a essas famílias, não é? Norton, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa educação. Como é que a gente pode chegar e como é que a gente pode falar para os pais dessa relação deles com a internet? Como é que a gente pode chegar de uma maneira em que essa educação ela seja para todos? É sempre importante também, pegando do gancho do que eu tenho falado, né, sobre a relação que existe, né, e aí como o colega aqui também falou, é importante também lembrar de que vai estar todo mundo junto com isso, porque os pais também, aqueles que também têm suas redes sociais, eles também serão vítimas disso. Porque está todo mundo no processo, né? A gente vive exatamente nesse processo, então tem aquela outra missão de como é que vai para ensinar aquilo que não se sabe, e eu acho que é muito importante de que todos tenham um diálogo muito aberto sobre quem são as pessoas que se seguem, quais são as redes sociais que estão sendo utilizadas, de alguma forma visitar perfis uns dos outros, acompanhar os comentários, quais são as hashtags que estão ali em alta, para que todo mundo saiba mais ou menos o que cada um gosta, o que cada um sente nas redes sociais e observar como é que é a reação desse adolescente, principalmente, né, já que é o tema que está em voga aqui, como é que ele se sente principalmente ao postar. Se ele posta só porque ele está a fim de registrar aquele momento, compartilhar, se ele posta esperando alguma coisa a mais, se ele posta e fica ansioso pelo comentário que vai vir, pela reação que virá, se aquele comentário o afeta de alguma outra forma. Eu acho que não tem talvez uma outra forma de a gente educar se não seja junto e também se não for pelo exemplo. E aí poder pensar também de que a opinião, se a opinião é sempre do outro, deixar a opinião com o outro, né, para não dar tanto poder a essa outra opinião. Porque se a outra pessoa fala algo que seja muito positivo e a gente tem uma facilidade em acreditar, quando ela fala algo muito negativo, a gente tem essa mesma facilidade, é muito importante a gente poder se questionar, porque sempre se trata da opinião do outro e o outro, infelizmente, pode achar o que ele quiser, mas não necessariamente aquilo que ele acha vai ser verdade. E se a gente separar isso, o que é meu, o que é do outro, permitir que o outro diga de alguma forma, como o colega falou, né, dentro de alguns dos limites, a gente consegue se separar um pouco. Mas isso não quer dizer que tenha uma fórmula mágica pronta, mas a gente pode estar atento se a gente estiver cuidando um do outro. Isso não só com os familiares, mas também na escola, mas também com os outros colegas, mas também em rodas de conversa, e a gente poder perceber isso dentro da própria relação. Que relação é que estamos construindo na internet? O que a gente quer passar para a internet? O que a gente quer ser visto? E o que a gente está vendo? Eu acho que também tem uma influência sobre quem são as pessoas que a gente segue nas redes sociais. Se eu sigo sempre uma miragem, aquilo que nunca vou alcançar, a vida que não vou ter, mas que queria muito, ou se eu sigo uma vida parecida com a minha, uma realidade parecida com a minha, corpos parecidos com o meu, porque a gente também pode falar de toda a influência, né, de autoestima, de beleza que vai estar aí atravessado. O caso em voga, né, tinha um que muito ainda sobre a intolerância e preconceito em relação à diversidade sexual, já pelo cunho da brincadeira. Então a gente também vai precisar também discutir sobre diversidade em família. Então tem um aspecto bem amplo. Verdade. E, doutor Luiz, a cantora, ela pede aí, né, ela tem usado também as redes sociais para falar desse projeto, que seria o projeto de lei Lucas Santos, e prevê aí pena de 1 a 4 anos e multa para aquele que usa a rede mundial de computadores, seja redes sociais ou quaisquer meios que facilite sua propagação para disseminar ódio ou proferir comentários discriminatórios de qualquer natureza que cause dano à integridade psíquica da criança e do adolescente, né? Além disso, também a PL ela pretende punir civilmente as redes sociais que permitirem o permanecimento aí de contas administradas por menores de idade que pratiquem o crime aí de hackers, né, em suas plataformas. Essa iniciativa, ela, apesar, né, de, como o senhor falou, achar que teria que também ampliar aí no projeto, falar mais da educação, mas ela se vê como um avanço, já que hoje a gente tem aí, né, uma lei que fala do cyberbullying, mas o senhor acha que ainda é pouco em falar, né, aí no caso da legislação, a gente precisaria avançar?
Nós temos que debater bastante sobre esse projeto de lei, como todo PL que tramita no Congresso. Até porque ele reprisa algumas condutas que já foram criminalizadas. Nós temos na lei do racismo o preconceito, a discriminação, punidos inclusive nas mesmas penas, 1 a 4 anos, e quando é nos meios, redes sociais, etc., a pena vai para 5 anos. O STF, ele equiparou homofobia ao racismo. Então hoje, no caso do Lucas, como houve muitos ataques homofóbicos, já teríamos a criminalização dessa conduta com pena de até 5 anos. Essa situação da parte civil, quando fala de responsabilidade das redes sociais, nós precisamos ver com cautela, porque isso está indo contra o que já está previsto no Marco Civil da Internet, lei em vigor no nosso país. Então, claro que é uma iniciativa importante, eu não acredito que devemos rechaçá-la, ou entender que não ajuda, sempre é importante. O caso nos traz uma reflexão sobre qual o limite desse tipo de ataque na internet e como reagir. Por isso é importante o PL. Claro que questões técnicas, aí sim, em audiência pública, poderemos, se for convidado, inclusive, esclarecer sobre essas anuências e essas situações de conflito com uma lei que já é prevista. E eu digo, Jaqueline, que nós já temos bastante previsão concreta hoje para qualquer um que for cancelado como Lucas, seja adolescente, seja adulto, reagir juridicamente, criminalmente. Nós temos os crimes contra a honra, tem o crime de preconceito e discriminação, crime de homofobia, nós temos a parte civil de ações de indenização, as pessoas que ofendem têm que pagar a indenização. Então já há um arcabouço jurídico de proteção. O que vejo que falta muito ainda é caminharmos e estimularmos a lei do combate ao bullying nas escolas, no Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, trazendo, por exemplo, fóruns, congressos, a própria aula de educação digital na grade curricular das crianças. Não é mexer em computador, mas o que há na internet. A partir do momento que você põe uma foto, essa exposição virtual gera risco de cancelamento, risco de até segurança de você ser sequestrado. Então esse é tema que deve ser, eu já palestrei em muitas escolas, e isso tem que ser cada vez mais comum na grade curricular, porque aí sim eu acho que estaremos combatendo com eficiência, ou com mais eficiência, o bullying e o cyberbullying. Olha, agradeço a participação aí desses dois grandes profissionais, né? E, Norton, muito obrigada, você com a psicologia, esse entendimento da mente humana, poder contribuir. Espero que as famílias que estejam assistindo nesse momento tenham entendido um pouco de todo esse processo. Nós estamos aqui com espaço aberto para comentar, para ajudar de alguma maneira aí em tudo isso que tem sido, né, divulgado, que a gente possa levar informação e informação precisa, ouvindo profissionais como também o doutor Luiz Augusto Durso, um especialista consagrado aí no meio. Então, muito obrigada, Norton, muito obrigada, doutor Luiz, aí, por participarem, contribuírem com um tema tão relevante quanto esse. Muito obrigado, Jaqueline. Lembrando que a educação digital começa em casa. Como o Norton falou, os pais têm que consumir o que os filhos estão acessando na internet, conversar sobre esses temas, que aí eu sei que eles reagiriam de maneira muito diferente ao serem cancelados ou ao publicar alguma coisa. Sim. Muito obrigado, Jaqueline Cruz, pelo convite de sempre. É um prazer, uma alegria estar aqui. Deixo também como indicação, né, tem lá no meu perfil no Instagram, o Norton Machado PC, e aí eu também trago alguns desses conteúdos sobre a nossa relação com a nossa imagem na internet, autoestima. Então está lá disponível para a gente poder também discutir e ampliar também esse olhar, porque acho que é muito importante a gente poder falar também do outro lado, a pessoa que faz o hate na internet, né? Para a gente poder também contemplar todo mundo. Então vamos fazer com que esse tema ele seja debatido sempre, sempre. O espaço aqui está aberto para vocês dois também. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para vocês, tá?